Olá pessoal, hoje nós vamos corrigir a atividade que eu passei para vocês no dia 16 de março desse ano. A primeira questão era o que é a lei de Moore, né? Como eu falei para vocês na sala de aula, o componente base dos chips são os transistores, e um chip ele possui um número muito grande desses transistores dentro dele, né? E o Moore foi um cientista, né, uma pessoa chamada Gordon Moore, que em 1965 ele fundou a empresa Intel, uma das maiores fabricantes de chips de computadores, e que ele previu que a capacidade de um chip de computador dobraria a cada 2 anos. E aí tem um gráfico aqui mostrando como é que foi essa evolução, né? Desde lá dos primórdios do primeiro processador lançado pela Intel. Aqui o gráfico vai até 2010, mas isso meio que se mantém até os dias de hoje. Então aqui, passando os anos, né, e conforme a Intel foi lançando os processadores, ela foi mantendo então essa lei de Moore, mostrando que a cada 2 anos o número de transistores dobrava, né? Então, aqui com a passagem do tempo, né, a linha verde aqui é dobrando a cada 18 meses, e a lei de Moore ficaria aqui abaixo, sendo que os processadores da Intel acompanharam essa evolução. Então é uma lei que ela estabelece até hoje o número de transistores que um computador provavelmente terá, né? A segunda questão, faça a distinção entre dado, informação e conhecimento. O dado são símbolos ou fatos descontextualizados, sem significado direto nem imediato. Então são informações simples, como o ano 2020, 100 milímetros, manhã, etc. Já a informação, elas são dados dotados de significado dentro de um contexto. Por exemplo, num contexto organizacional, a informação pode ser descrita como um termo que permite a tomada de decisão e execução de uma ação, em função do significado que ela tem para a organização. Um exemplo, visibilidade 15 quilômetros, céu completamente nublado, temperatura 15,7 graus. Então, numa organização, por exemplo, dado que o céu está completamente nublado, eu não vou fazer uma atividade na área externa, ou eu vou precisar armazenar os produtos numa área coberta, né? Então, baseado nessa informação, eu posso tomar uma decisão. E um conhecimento, ele deriva da informação da mesma maneira que informação deriva de dados. O conhecimento é gerado com base na interação entre um conjunto de informações obtidas externamente pelo sujeito com o conhecimento e as informações existentes em seu cérebro. Então, o conhecimento ele é gerado com base na interação entre um conjunto de informações. Exemplo, as informações indicam que o clima causará atrasos no voo. Então, se eu sei que a visibilidade é 15 quilômetros, se o céu está completamente nublado, que a temperatura é de 15,7 graus, eu tenho conhecimento de que aquilo vai causar atrasos no voo. Então, é um conhecimento baseado naquelas informações que eu tenho, que eu posso cruzar aquelas informações e baseado também num conhecimento prévio, né, que isso já aconteceu. A terceira questão, descreva a unidade central de processamento, CPU, e suas funções. Então, a unidade central de processamento tem a finalidade de processar as informações, também chamada de processador ou microprocessador. Sua principal responsabilidade no computador é a de executar os cálculos ou requisições do usuário, funções que a define também como o cérebro do computador. Então, a função principal justamente é processar informações, né, executar cálculos, requisição dos usuários e tudo mais. Então, é o processador que vai fazer essas operações que o usuário está pedindo, né? Então, por isso que ela chama unidade central de processamento. Mas muitas vezes aí no mercado vocês vão ouvir também que o gabinete do computador é a CPU, né? Pega a CPU aí, vamos levar para lá. Mas na verdade a CPU está lá dentro, né? Ela fica apenas uma parte dos componentes que tem aqui dentro do gabinete, ok?
A quarta questão era defina as linguagens de programação e programadores. Dê exemplos de linguagem de programação. Bom, então o processo de gerar instruções ou programas é denominado programação. Você programa um software de computador. Né? E os profissionais que executam essa atividade, eles sim são os programadores. Para essa atividade é utilizada uma linguagem que permite os conjuntos, instruções ou códigos que constituem um programa de computador. Então, para o programador fazer a programação, ele utiliza uma linguagem de programação. E dentre as várias linguagens de programação que existem no mercado, existe a C, o C++, o Delphi, o Visual Basic, o ASP, o Java, o HTML e por aí vai. Existe uma infinidade de linguagens de programação no mercado, cada uma com uma proposta específica, né? A quinta questão, quanto à comercialização e distribuição do software, pode-se classificá-la em software livre, freeware, shareware e software proprietário. Qual a diferença entre eles? Bom, software livre disponibiliza o código-fonte. Qualquer pessoa que necessitar do software pode alterá-lo e adequá-lo às suas necessidades sem custo. Então, você pode alterar à vontade o programa, você tem acesso à forma com que ele foi feito, que seria o código-fonte. E caso você necessite, você pode alterar tranquilamente. Um exemplo aí de software livre seria o sistema operacional Linux, né? Que é o sistema operacional gratuito que você pode instalar no computador. O freeware, já a utilização do software é gratuita, porém o seu código-fonte não é aberto. Logo, não é possível realizar adaptações em um freeware, mas simplesmente usufruir dos seus benefícios. Então você pode usar o software, mas você não pode alterar ele. Tá? Um exemplo é o antivírus Avast, por exemplo, o Home Edition. Você pode instalar, usar gratuitamente, mas você não pode alterar nada do funcionamento dele. Outro tipo de software é o shareware, então modalidade de distribuição de software no qual o usuário utiliza o produto por um período de tempo determinado. Uma vez que esgotado o tempo de avaliação, o usuário deve optar pela aquisição do software ou a sua desinstalação. Então, passado o período de teste, você não usa mais, você não consegue mais usar o software. Então, aí você ou vai instalar, ou vai comprar, pagar licença, ou você vai desinstalar o software. E aí um exemplo é um zip. Quando você instala, você tem uma telinha, onde ele vai mostrando o período de dias que está instalado. Ao final do período de avaliação, você não consegue mais usar, e aí ele mostra a mensagem que o período expirou, e aí você tem que comprar o software para ele poder continuar funcionando. Senão, você vai ter que desinstalar porque ele não vai funcionar mais. A outra modalidade é o software proprietário. Então, todo software que é vendido no mercado e mantido por uma empresa fabricante de software é um software proprietário. E para obter o direito de uso é necessário pagar um valor designado da licença de uso. Exemplo, por exemplo, Microsoft Windows, é um software proprietário, você tem que pagar a licença para poder usar. O Microsoft Office, também a mesma coisa, você tem que pagar para usar Word, Excel, PowerPoint. São todos programas que fazem parte do pacote Office e eles são software proprietários. Aqui um quadro comparativo entre as modalidades, Então aqui copyright, que é o direito de cópia, os direitos autorais. Então o software comercial tem os direitos autorais, você não pode quebrar isso, você não pode alterar em nada desse tipo. Então você ele detém os direitos autorais. Shareware é a mesma coisa, freeware é a mesma coisa, software livre também. Porém, o domínio público ele não possui o copyright, então ele é liberado. O código-fonte disponível, o comercial não está disponível, o shareware também não, o freeware também não, apenas o software livre e o domínio público. Distribuição livre, se você pode distribuir isso ou não. Tá? O comercial não, você não pode distribuir, apenas comprar
da fonte do proprietário, né? Você não pode distribuir isso aí no mercado. O shareware, freeware, software livre e domínio público você pode. Tá? O software comercial não pode ser alterado, nem o shareware, nem o freeware. O software livre e domínio público você pode alterar isso aí, ok? Então dessa forma fica mais simples comparar um com o outro. Então o mais liberado é o software livre, você pode fazer o que você quiser. Domínio público é quase igual, porém ele detém os direitos autorais, mas está em domínio público, ou seja, código-fonte disponível, distribuição é livre, pode ser alterado, mas mantém o copyright, os direitos é dele. O comercial é o mais restrito porque você não pode fazer nada, você tem que comprar licença para poder usar, mas você não vai nem ver o código-fonte, não pode distribuir, também não pode alterar. Né? O shareware, já a distribuição é livre, mas os direitos autorais é da empresa. E o freeware é quase a mesma coisa, né? Você não pode alterar e nem está o código-fonte disponível e você vai usar por um período de tempo só. Né? E, por último, a sexta questão, defina redes de computadores e seus benefícios, protocolos de comunicação e de exemplos. Então, o conceito de um grande computador central, como era antigamente, onde ele atendia todas as necessidades computacionais da empresa, ela foi substituída por um conceito chamado redes de computadores, nas quais os trabalhos são realizados por uma série de computadores interconectados. Então, uma rede de computadores que são interconectados. Ao invés de ter um único grandão, né, central, você tem um monte de pequenos computadores interconectados. Então, dois ou mais computadores conectados constituem uma rede de computadores, também conhecido como network, a qual disponibiliza as ferramentas de comunicação que permitem aos computadores o compartilhamento de informações e serviços. Que serviços são esses? Que informações? Né? Então, eu compartilho o hardware, que são os dispositivos, compartilho o software, compartilho periféricos, por exemplo, impressora, não preciso ter um para cada computador, posso ter um para uma sala, por exemplo. Né? Compartilho arquivos, posso ter um servidor de arquivos na rede, onde esses arquivos são compartilhados para os outros computadores. Comunicação entre usuários, né? Permite você ter softwares de comunicação na rede interna. Então são coisas que são compartilhadas. E para esses computadores se conversarem dentro de uma rede é necessário um protocolo de comunicação, que são softwares que definem as regras e os procedimentos que permitem a comunicação entre equipamentos diferentes da rede. Então, como tem vários computadores ligados, interligados e com placas diferentes, com hardware totalmente diferentes, precisa ter um protocolo para que eles se conversem entre si numa única linguagem. Um exemplo aí é o protocolo TCP/IP, que é usado amplamente aí na internet. E as redes elas podem ser divididas em Local Area Network, são as LANs, que são redes de caráter local, que cobrem uma área geográfica pequena, costumeiramente um escritório, uma empresa, né? Interligam um número mediano de entidades. Então são de costume redes de domínio privado. Normalmente são as redes privadas ali. Por exemplo, a rede da faculdade é uma LAN. Porém, se essa rede for um pouquinho maior, ela é uma MAN, que é o Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana. Então, utilizada numa área geográfica maior que a LAN, porém menor do que a WAN. Usada tipicamente em, por exemplo, um campus de uma universidade grande, você tem uma MAN. Ou uma cidade, uma rede da cidade. Né? Então, pode ser rede de domínio público ou privada. E, por último, a WAN, que é o Wide Area Network, ou rede de longa distância. Uma WAN integra equipamentos em diversos locais geograficamente, abrangendo países e continentes como a internet, por exemplo. Então você tem uma grande rede de computadores, com computadores espalhados no mundo inteiro, interligados. Né? As WANs normalmente são de caráter público e geridas por um operador de telecomunicações. Por exemplo, não existe um dono da internet. Existem empresas que oferecem alguns serviços ali, mas não existe um único dono da internet. Ok? Então é isso, pessoal.
Espero que vocês tiraram as dúvidas e qualquer coisa estou à disposição.